Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o que é a Lei Federal 6766 e qual é a sua importância para o mercado de loteamento. Eu me lembro, lá atrás, quando eu comecei a empreender com loteamentos, uma sensação misturada com angústia de sempre pensar que deveria existir uma regra para esse tipo de negócio. Eu tive uma reunião com um analista da prefeitura, onde a gente estava trabalhando na aprovação de um projeto, e esse analista não concordava com nenhuma das nossas ideias. A gente queria fazer uma coisa e o analista falava: olha, eu não posso fazer desse jeito, não dá para a gente aprovar dessa forma, o que dá para fazer é isso e isso. E aí, no final da reunião, a gente saiu de lá e, assim, não é possível que o Estado brasileiro é tão burocrático, não é possível que um empreendedor bem intencionado não pode trazer desenvolvimento para o município, não é possível que não dá para fazer nada de bacana. E aí, nessa hora, o pensamento voltava na minha cabeça. Deve existir alguma regra para isso, deve existir alguma regra para um loteamento. Só que enquanto eu não descobria qual era essa regra para um loteamento, eu tive dificuldades lá com o analista na prefeitura, eu tive dificuldades lá no registro do cartório, eu tive dificuldade na aprovação do loteamento nas diversas instâncias, por exemplo, a concessionária de água e esgoto. Eu tive dificuldade lá no licenciamento ambiental. E quando a gente não conhece as regras, a gente fica com a impressão de que nós estamos sendo passados para trás, que as pessoas são enroladas e que não existe boa vontade por parte deles. E aí, então, por fim, depois de muita curiosidade, eu fui buscar esse assunto, fui pesquisar isso na internet. Acabei encontrando que sim, existe uma regra para o mercado de loteamentos, existe uma regra para o parcelamento do solo. E essa regra, ela está escrita em uma lei, que é a Lei Federal 6766 do ano 1979. Essa lei, que ela é relativamente recente, né, 1979, isso aconteceu há poucos anos atrás. A partir deste ano, 1979, o parcelamento do solo foi regulamentado para a gente. A gente tem aqui regras para o parcelamento do solo, a gente tem regras para um loteamento. E essa lei, ela explica tudo o que você precisa saber, todas as suas dúvidas, todas as definições que são importantes, elas estão escritas lá nessa lei. E aí basta você ler esse texto, entender o que está escrito nessa lei federal, e assim você vai ter domínio sobre o conhecimento. Você entendendo o que está escrito ali naquele texto, você vai poder discutir de igual para igual lá com o analista na prefeitura, você vai poder ter novas conversas, novas ideias lá com o pessoal do cartório de registro de imóveis, você sabe quais que são os quesitos necessários lá para o processo de licenciamento ambiental, tudo isso baseado na regra geral. Então, se for necessário a gente definir aqui, em poucas palavras, o que é a Lei Federal 6766, eu posso te propor que a Lei Federal 6766 é a regra para fazer um loteamento. Beleza, essa é a definição geral, mas vamos entender aqui um pouquinho sobre o que é esse texto, né? O que é essa lei. Primeira coisa, é importante a gente observar o tanto que essa legislação é recente. Ela é de 1979. Quando a gente olha para o solo urbano, quando a gente olha para os municípios brasileiros, para as cidades brasileiras, a grande maioria delas existe antes de 1979. Então, a maioria do parcelamento do solo foi feito antes dessa lei federal, antes da 6766. E agora então vamos pensar sobre o que significa o parcelamento do solo. O que é esse tema, parcelamento do solo? Como a própria palavra já fala, o parcelamento do solo é pegar uma grande área, pegar uma gleba, pegar um grande terreno e dividir esse grande terreno em pequenas partes, em pequenas porções, em pequenos lotes. Isso é o parcelamento do solo. Pegar uma área e transformar essa área em pequenos lotes. Se a gente avançar um pouquinho na concepção desse conceito, você vai logo entender que existem duas maneiras de você pegar uma grande área e dividir essa área em pequenos lotes. A primeira maneira é quando, para fazer a divisão dessa área em pequenos lotes, você não precisa fazer nenhuma alteração dentro do sistema viário do município. Você aproveita as ruas exatamente da maneira como elas já são. Você não vai criar nenhuma rua, você não vai fazer nenhum prolongamento, você não vai fazer nenhuma modificação do sistema viário existente daquele município. Se esse é o caso, o que você está fazendo não é um loteamento. O que você está fazendo, o nome técnico para o que você está fazendo é desmembramento. O desmembramento
é a modalidade de parcelamento do solo em que não existe modificação do sistema viário. E a segunda maneira de parcelar o solo é quando, sim, você vai modificar o sistema viário. Quando você entendeu que seria interessante ter novas vias passando por aquela área e que essas novas vias vão dar acessos aos novos lotes lá dentro. Quando existe modificação do sistema viário, o que você está fazendo é um loteamento. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre as diferenças entre loteamento e desmembramento e as oportunidades de negócio que existem nos loteamentos e desmembramentos. E está aqui no canal, você pode consultar isso, vou colocar o link aqui. Mas olha só o que eu acabei de te falar nesses poucos segundos de explicação. Eu acabei de te mostrar o que é o parcelamento do solo e quais são as modalidades dentro do parcelamento do solo. De onde eu tirei esses conceitos? Né? De onde eles me apareceram? Qual que foi a ideia que eu tive para pensar nesses nomes? Primeira coisa que você precisa entender é que nenhuma dessas ideias, nenhum desses conceitos são meus. Não sou eu que estou criando, não sou eu que estou aqui falando para você isso. Esses conceitos eles estão presentes lá na Lei Federal 6766. Lá nessa lei de 1979, que é o nosso principal instrumento, o nosso manual de trabalho, o lugar onde mostra as regras para o parcelamento do solo, lá tem uma seção falando sobre as definições, sobre o que significa cada uma dessas palavras. E é interessante como eu, antes de conhecer esse texto legal, eu não sabia que existia uma diferença entre essas duas palavras, loteamento e desmembramento. E eu não sabia que esses dois eram uma modalidade, os dois compunham o parcelamento do solo. E olha que eu já trabalhava no mercado, eu já atuava no mercado de loteamentos e eu não sabia essas diferenças. Eu não sei se você sabe disso ou não, mas eu só descobri a diferença entre essas duas coisas e a definição entre essas duas coisas quando eu li o texto da Lei Federal 6766. Essa lei é o nosso manual de regras, essa lei estabelece ali as coisas que a gente precisa saber. E aí, apesar de eu ter dito aqui que essa é uma lei relativamente nova, 1979, né, nova para o desenvolvimento urbano, você pode pensar que, apesar de ser nova, já tem muitos anos que essa lei foi escrita, muitos anos que essa lei entrou em vigor. Beleza, você também está certo nessa interpretação, mas apesar dessa lei ser lá de 1979, ela vem passando por muitas modificações e por modificações muito recentes. Ela avança na medida em que o mercado imobiliário avança. À medida em que as necessidades empreendedoras mudam, essa lei também é atualizada. Para você ter uma noção do que eu estou falando sobre a velocidade de atualização dessa legislação, a mais recente atualização dessa legislação, enquanto eu gravo esse vídeo, a mais recente é de janeiro de 2021. Janeiro de 2021, quer dizer, é muito recente. No caso, essa modificação foi adicionada ali um artigo 2A, que fala sobre o que é um empreendedor. Isso aqui complementa um texto quando a gente falava de condomínio de lotes lá no Código Civil. Aqui está falando sobre a definição do que é um empreendedor para o parcelamento do solo. E também fez uma pequena modificação lá no artigo 18 dessa lei também, sobre o prazo para obras. Na verdade, sobre a prorrogação do prazo para as obras. Mas isso aqui são assuntos muito técnicos, muito específicos, para você notar essas diferenças e para que essas diferenças sejam importantes no seu negócio, você precisa de ter domínio de todo o texto restante. Beleza, agora que você já sabe o que é essa lei, você já sabe que ela é o nosso manual de instrução, eu preciso te passar uma tarefa de casa e eu preciso te fazer uma recomendação aqui muito forte e muito importante. Eu acho que é imprescindível que, se você atua no mercado imobiliário, seja como corretor lá na área comercial, seja como técnico desenvolvendo projetos e auxiliando o empreendimento, ou seja, como loteador empreendendo, conectando as pessoas, gerando negócios, se você ocupa uma posição num desses três grupos, é imprescindível que você conheça o texto dessa lei. Você precisa de ler esse texto pelo menos uma vez por ano. Essa é a minha tarefa de casa para você. Ler o texto da lei federal pelo menos uma vez por ano. Por que eu coloco uma frequência tão alta assim uma vez por ano? Porque esse texto ele passa por atualizações. Não basta você ler esse texto apenas uma vez e acreditar que porque você leu o texto, tudo está resolvido, você já aprendeu o que tem ali naquele assunto. Não é verdade. Essa lei ela passa por definições e ela se modifica a cada nova necessidade mercadológica. Então é importante que você conheça esse texto. E aí você vai perceber que com esse texto na sua cabeça, com esse texto atualizado na sua memória, vai surgir a partir daí estratégias de negócio.
Isso aqui, o conhecimento técnico, por mais absurdo que isso pareça, o que eu vou falar, por mais absurdo que isso pareça, o conhecimento técnico se tornou um diferencial de mercado. Isso aqui se tornou uma vantagem competitiva. O simples fato de você conhecer o que está escrito na Lei Federal 6766, isso aqui já te coloca na frente dos seus concorrentes. Porque enquanto eles podem estar fazendo coisas erradas e a análise demorando porque eles estão apresentando coisas erradas, ou eles fazendo coisas erradas, eles sofrem riscos jurídicos dessas coisas erradas, ou eles fazendo coisas erradas, eles cometem crimes ambientais, você, deste lado de cá, não precisa mais se preocupar com nada disso. Você já está agindo corretamente, você já está sendo balizado pela regra geral, que é a Lei Federal 6766, você já não está cometendo nenhum erro grosseiro. E tudo isso com informações públicas, gratuitas e disponíveis para qualquer pessoa. A Lei Federal 6766 está disponível na internet para qualquer pessoa e está escrito em português para que qualquer brasileiro entenda. Então eu recomendo para você que você leia esse texto inteiro. Se ficar alguma dúvida, não tem problema. Faça uma segunda leitura. Mas é importante que você se acostume com o português, com o teor daquela mensagem, o jeito que o texto é escrito. E quando você ler o texto inteiro, você vai ver que aquelas informações se conectam, né? Porque é assim que o texto funciona, ele funciona como um todo. Beleza, meus caros, eu espero que tenha ficado claro o que é a Lei Federal 6766, qual é a importância disso para o nosso mercado, e nos encontramos numa próxima oportunidade.